Olá a todos os professores que nos assistem nesse momento de URI Live, a URI entrando em contato com você na sua casa, nos aproximando cada vez mais dos nossos colegas que estão imbuídos nessa tarefa de repensar suas práticas pedagógicas. Então, nessa URI Live, que vai abordar a temática das tecnologias, vamos destacar, então, algumas sugestões práticas muito simples que podem facilitar o nosso cotidiano na escola, otimizando, então, as ferramentas que temos à nossa disposição de forma gratuita e com fácil manuseio para que as nossas aulas possam acontecer em momentos diferentes em que os encontros presenciais estão suspensos. Então, você pode ver na nossa tela aqui a nossa sugestão de diálogo com vocês nesse momento e abordagem das tecnologias digitais em sala de aula. Quando nós falamos de tecnologias digitais, nós estamos falando de diversas ferramentas, plataformas, aplicativos, sites que podem nos ajudar a tornar as nossas atividades pedagógicas mais digitais, associando-se às demandas que o contexto educacional exige, mas também nos aproximando do perfil do aluno que estamos atendendo. Isso vale não apenas para as escolas, mas também para o ensino superior. Por isso que eu vou dividir algumas experiências com vocês que tenho realizado ao longo desses anos como professora do ensino superior e também da educação básica. Então vamos começar o nosso diálogo destacando, então, como você pode ver aqui na nossa tela, que basicamente nós temos algumas informações importantes, como a de que tecnologias digitais, elas são, na verdade, tecnologias que surgem na internet a partir de um conceito mais antigo, que são as tecnologias de informação e comunicação. Dessa forma, nós podemos dizer, então, que as tecnologias digitais de comunicação e informação, elas resultam, então, de evoluções tecnológicas que dão conta, então, de novos ferramentais. Vamos fazer uma pequena comparação. Por exemplo, quando nós tínhamos as tecnologias da informação e da comunicação, nós tínhamos rádio, televisão, basicamente, como instrumentos, ferramentas que nos davam aporte para as práticas pedagógicas. Atualmente, com o advento da Web 2.0, 3.0 e com a internet, então, trazendo novas oportunidades de acesso a informações e conhecimento, nós temos outras ferramentas, nós temos os sites, nós temos os aplicativos, nós temos os ambientes virtuais de aprendizagem, nós temos também notebooks, celulares que nos permitem essa conexão à rede. Por isso, então, que houve essa mudança do termo de tecnologias de informação e comunicação para tecnologias digitais de informação e comunicação. Como nós estamos destacando aqui, as tecnologias digitais de informação e comunicação não necessariamente nasceram para atender objetivos educacionais, mas elas podem sim ser aplicadas a nosso cotidiano. Então, quando a gente fala em tecnologias digitais de comunicação e interação, de informação e comunicação, como você vê aqui na nossa tela, nós estamos falando de várias possibilidades, como programas, mídias, plataformas, aplicativos, associação, então, de diversos ambientes e indivíduos numa rede. Então, sempre que a gente fala em TEDx, nós estamos falando de tudo aquilo que é possível, então, basicamente, no meio digital. Então, nós temos vários recursos à nossa disposição que podem tornar, então, a nossa prática docente mais fácil. Já que nós estamos falando, então, de prática docente, vamos falar, então, daquelas tecnologias digitais, então, que, primeiro, são de fácil manuseio. Por que nós temos que pensar nessas? Porque nem todos os colegas professores têm certo domínio e facilidade para o uso de tecnologias digitais, até porque a maioria dos cursos de licenciatura nem sempre dão conta desse preparo. E também porque essa alfabetização tecnológica digital, ela também é recente. Nós estamos falando de circunstâncias de menos de 20 anos. Então, é muita coisa nova, diferente, que vem assombrando, às vezes, o nosso cotidiano, mas que a gente pode tornar esse cotidiano mais simples com essas dicas que vamos apresentar aqui. Então, as ferramentas que vamos indicar são todas de
fácil manuseio, porque aqueles colegas, professores que não tenham tanta facilidade no uso dessas ferramentas possam fazer sem grandes dificuldades. Outro ponto que também aparece aqui na sua tela, que são a gratuidade e o livre acesso. Então, todas essas indicações significam que não precisamos pagar para ter acesso a essas ferramentas e que, então, nós possamos, então, utilizá-las de forma acessível. E, claro, o último ponto que aparece aqui se refere, então, à potencialidade pedagógica, já que nem sempre essas tecnologias são criadas para fins educacionais, mas elas podem, sim, ser associadas ao nosso cotidiano em todas as áreas de que nós apresentamos nossas experiências de ensino. Então, como a gente vai falando nessas tecnologias digitais, eu fiz uma pequena abordagem aqui que aborda, então, 2 tópicos, como você pode ver na nossa tela. A produção e compartilhamento de materiais, ou seja, fazer referência àqueles recursos em que a gente pode produzir material didático com os nossos objetivos, nossos conteúdos, competências e habilidades que precisamos desenvolver em determinada área do conhecimento e nível de ensino, e também aqueles outros que permitem mais atividades também para os alunos, atividades como exercícios, que envolvem também outras competências e habilidades. Então, vamos destacar aqui, basicamente, uma primeira referência que é sobre a produção e compartilhamento. Então, o que a internet nos apresenta de tecnologias digitais que podem nos ser favoráveis para essa ambiência digital na aprendizagem. Então, vamos destacar aqui os 3 primeiros exemplos: domínio público, YouTube, os AVAs, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, o Google Drive, os blogs, o Evernote e as redes sociais. Vamos falar de cada um desses 7 exemplos de tecnologias digitais que podem fazer parte do nosso dia a dia como professor. Vamos começar então destacando o domínio público. O domínio público, ela é, na verdade, uma biblioteca virtual. Uma biblioteca virtual digital que foi criada então pelo Ministério da Educação já faz alguns anos, 2004, que possibilita então nosso acesso a fontes digitais, livros, programas da TV Escola, então documentários, enfim, várias fontes de informação que às vezes a gente não tem uma biblioteca comum, a gente pode ter aqui. Então, uma biblioteca bastante ampla, todos os autores clássicos da literatura brasileira suas obras já estão livres, então os direitos autorais estão depositadas aqui para nosso livre acesso. Então, se eu não tenho a oportunidade de frequentar a biblioteca da minha escola, eu posso frequentar bibliotecas virtuais. E aqui uma biblioteca muito bem organizada, como você pode ver aqui na sequência, nós destacamos uma tela, então, da página do domínio público, em que você pode fazer, então, as buscas por palavras-chave para encontrar, então, as referências que possam ser utilizadas no dia a dia. No domínio público, então, como se trata de uma biblioteca virtual, são referências de todas as áreas do conhecimento e vale a pena a nossa busca aqui virtual por referenciais. Os livros, por exemplo, estão disponíveis em arquivos PDF para que possamos fazer download. Você encontra, então, essa biblioteca nesse site dominiopublico.gov.br, uma excelente referência institucional, né, promovida então pelo Ministério da Educação, que dá conta então de disponibilizar vários recursos para nós professores. A partir disso, a gente pode desenvolver inúmeras atividades de leitura, de pesquisa, a partir então das referências que são disponibilizadas aqui no domínio público. Lembramos que há várias outras bibliotecas digitais, mas o domínio público precisa do nosso acesso até para que se permaneça na internet. Vamos agora, nessa sequência, falar um pouquinho mais sobre outra referência importante: YouTube. O YouTube é extremamente comum, né? Conhecido pela maioria dos nossos estudantes, mas muitas vezes nós, professores, não sabemos como explorá-lo como uma ferramenta pedagógica. O YouTube, então, se caracteriza, como você pode ver aqui, basicamente como uma plataforma de compartilhamento de vídeos. Isso mesmo, quero dizer que o YouTube serve para a gente depositar vídeos, mas também para nós assistirmos os vídeos que estão lá disponíveis. São os vídeos mais variados. Nós temos documentários, programas de televisão, clipes de música,
recitações de poemas, aulas de cursos preparatórios, de universidades, entrevistas. Então, é uma série de referências importantes que servem para as nossas aulas. O YouTube, então, como a gente pode ver aqui na nossa tela, é disponível, então, na página da internet. Aqui você está vendo o ícone do YouTube e, basicamente, ele é acessado a partir da página youtube.com. O que a gente pode fazer com essa ferramenta importante? Muitas coisas. Por exemplo, indicar o link da referência que nós procuramos, de uma entrevista, de um mini documentário, e apresentar para os nossos alunos, disponibilizando esse link através de outras ferramentas. Se nós quisermos produzir a nossa própria videoaula, nós também podemos depositar no YouTube para que tenha acesso privado ou restrito. Basta nós termos uma conta vinculada ao YouTube. E essa conta pode ser, inclusive, um e-mail do Gmail, um e-mail do Google. Então, a gente pode produzir os nossos materiais e também depositar lá. É uma referência importante justamente porque nesse contexto em que o audiovisual predomina bastante, então, o YouTube vem como uma alternativa importante para a gente acessar outros materiais já disponíveis e também produzirmos e compartilhar os nossos. Aqui é importante aqueles professores, então, que já fazem as suas videoaulas, mesmo que não sejam em estúdios, que sejam de forma mais caseira, pode, então, usufruir dessa ferramenta. Então, uma disponibilização também gratuita e de acesso, então, bem fácil. E para publicar os vídeos também é muito simples, né? Demora, às vezes, um pouquinho para carregar o vídeo, de acordo com o tamanho dele e com a velocidade da internet, mas é sempre possível a gente publicar os nossos materiais para que outros profissionais também o tenham como uma referência. Na sequência, vamos destacar então que os ambientes virtuais de aprendizagem, como você vê aqui na nossa tela, ou simplesmente AVA, são ambientes que nos facilitam muito a montagem de cursos. Nós estamos falando, então, de AVAs como aquela ferramenta em que nós depositamos materiais, que nós interagimos com os alunos e que nós realizamos diversas atividades, inclusive exercícios. Vamos destacar aqui, como você pode ver, então, na nossa tela, que os AVAs, então, eles podem ser grandes programas, softwares gratuitos, como é o caso do Moodle, que é uma fonte livre, então a gente pode usufruir, e também o LMS Studio, que é uma plataforma para criar, vender e ensinar cursos, mas para ser gratuita, ela comporta até 20 usuários, ou seja, 20 alunos participando dela. Então, é muito comum que instituições adotem, então, essas plataformas e os professores possam trabalhar nelas. Mas você pode estar se perguntando se minha escola? Minha escola não tem um AVA específico. Como eu faço? Existem alternativas? Sim, existem. Você pode ver aqui na nossa tela, então, os sites de acesso a essas plataformas que precisam, então, de um aporte institucional, mas também nós podemos utilizar com uma conta do Gmail uma plataforma que é o Classroom ou simplesmente sala de aula. Então, todos que têm acesso a uma conta do Gmail, inclusive muitas instituições têm os e-mails vinculados ao Google, podem usufruir do Classroom, que é uma sala de aula virtual, que você pode observar aqui na tela, acessando uma das ferramentas disponíveis, então, pelo sistema Google Classroom, que aparece aqui na sua tela em destaque, em que nós podemos, então, depositar materiais, realizar atividades com testes, realizar fóruns, mandar mensagens, recados através do mural, fazer questões com autocorreção. Isso, indicar vídeos, depositar vídeos como as nossas próprias videoaulas, tudo ali no ambiente virtual para acesso de nossos alunos, organizando então por turma. Cada turma a gente organiza então um ambiente, uma sala de aula virtual. Tudo isso é gratuito, basta ter acesso a uma conta do Gmail. Então, nesse processo aqui, a gente pode enxergar o Google Classroom ou Google Sala de Aula como uma possibilidade alternativa, gratuita, de fácil acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. A gente cria turma, insere todos os alunos que também precisam ter seu e-mail do Gmail, né, do Google também, e colocamos todos os materiais e fazemos as nossas interações, então, nesse ambiente virtual de aprendizagem que a gente organiza, então, tudo de forma muito sistemática, podendo constituir, então, o nosso
AVA. Então, é uma ferramenta que utilizamos em muitas instituições de ensino superior, justamente por ter essa facilidade, né, de acesso. É muito simples, tanto para o professor quanto para o aluno, até porque o aluno pode enviar seus arquivos, assim como os professores, e os professores darem um feedback dessas atividades, assim como colocarem, como eu já falei, algumas questões com autocorreção que também facilitam o trabalho do professor e oportunizam, então, diferentes estratégias de exercícios e de aprendizagem. A gente pode destacar também que para o acesso, então, basta ter uma conta do Gmail. É fundamental ter essa conta do Gmail. Não tendo, não há como acessar o Google Classroom. E também não há limite de participantes neste nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vamos destacar também uma outra possibilidade para que a gente possa fazer o compartilhamento de informações. Bom, eu não quero trabalhar com o Google Classroom. Eu quero simplesmente mandar, compartilhar arquivos, porque é uma outra circunstância de aprendizagem. Então, a gente pode fazer uso de outra ferramenta que é fundamental. Google Drive. O Google Drive, como você pode ver aqui na nossa tela, então é um serviço basicamente da Google também, então é para quem tem conta do Gmail, para armazenar e sincronizar arquivos diversos que ficam, então, depositados numa espécie que a gente chama, então, de nuvem, né? Em que podemos colocar vários arquivos ali de extensão, de tamanho bastante variados. Por isso que ele é importante. E fica tudo organizado também ali no Google Drive. Então, o Google Drive vai possibilitar, como você pode ver aqui, ó, o acesso ao e-mail que a gente compartilhe com outros usuários e inúmeros arquivos. Isso também serve para a gente compartilhar arquivos grandes e numerosos, né, uma quantidade significativa de arquivos, mandando tudo isso num clique ali no Google Drive. Não preciso mandar inúmeros e-mails, eu coloco tudo ali na nuvem e esses arquivos ficam armazenados. Então você pode ver aqui na nossa tela que o Google Drive serve justamente para isso, para esse armazenamento de arquivos de uma forma muito objetiva, didática, prática, todo mundo pode ter acesso em tempo, né, muito rápido. Então o Google Drive é só para quem tem acesso ao Gmail e é uma ferramenta também bem importante para a gente compartilhar informações. Vale em todas as extensões, arquivos Word, arquivo em PDF, arquivo PowerPoint, fotos, né? Tudo a gente pode armazenar ali, inclusive vídeos. Então aqui arquivos MP4 também podem ser compartilhados através do Google Drive. Outra ferramenta muito importante que você já está vendo aqui na nossa tela é o blog. Há professores que preferem fazer as suas próprias páginas com caráter mais pessoal. E aí nós temos a indicação dos blogs, né? São sites, na verdade, que possibilitam publicações ordenadas, porque elas ficam organizadas de forma cronológica e também podem ser organizadas as sessões, então estabelecendo-se as temáticas que são importantes para aquele blog. Os professores então podem organizar por disciplina, por área de conhecimento, essas páginas que podem conter, então, todas essas publicações atualizadas, inclusive ter interações, comentários, que a gente chama, então, de posts, tanto de alunos como de quaisquer outras pessoas que possam ter acesso. Então, é bastante comum, como você pode ver aqui na nossa tela, que os blogs, como este exemplo aqui, de Achados e Perdidos, que é um blog de literatura, que agem, então, publicações mais variadas, porque o blog tem esse caráter mais pessoal, né? Já que ele surge como, na verdade, um diário pessoal, por isso que ele surge, né? O blog é uma abreviatura de webblog, que surge, então, com uma publicação diária pessoal em que se registravam os acontecimentos, os pontos mais importantes dessa contribuição de vida de cada sujeito. E depois, é claro, eles foram se multiplicando nos seus usos, nos seus objetivos, e os blogs também surgem com fins educacionais, podendo então ser utilizados como ambientes virtuais de aprendizagem. Só que com uma limitação, não dá para receber atividades em arquivos de alunos, por exemplo, mas apenas então para compartilhar informações, dicas, vídeos, textos. Então ele tem essa limitação também, mas é uma excelente ferramenta para compartilhamento de informações em caso de perspectiva, então, de ensino com essa tecnologia digital. Vamos destacar aqui que existem algumas possibilidades de criação, então, de blogs. Você está vendo aqui um dos sites mais populares, que está aqui o seu endereço, a sua tela aqui, o Vish,
para a criação de blog, também de forma gratuita, com vários templates e várias possibilidades, então, para a criação de sessões. Aqui o Blogger, também outro site, que isso aqui o endereço na sua tela, serve então para a criação de blogs. E ainda o WebNote também pode ser uma outra possibilidade de criação de blog. Lembramos então que todas essas indicações, esses 3 sites, são todos eles em português, com uma interatividade bastante fácil e também uma linguagem bastante acessível para que qualquer professor possa criar o seu próprio blog. Ou quem sabe, estimular que os alunos criem blogs em grupos, sistematizando as atividades realizadas ao longo de um semestre em determinada área do conhecimento ou disciplina. Então, vamos destacar aqui também o WordPress, que é outro site que também possibilita a criação de blogs, que é uma ferramenta, então, importante. Mas lembramos que a criação do blog também exige que haja uma atualização. Os blogs, então, precisam ser alimentados. Então, não podemos criar um blog para alimentar com uma outra publicação daqui a 6 meses. Então, ele tem uma publicação periódica. Então, é uma característica importante do blog, que pode ter, inclusive, a contagem de acessos a essa página da internet. Na sequência, vamos destacar, então, o Evernote. O Evernote é um aplicativo de anotações. Anotações que nós podemos fazer com solicitações de resumos de aula, de leituras, anotações sobre os pontos principais de um filme, de um documentário, anotações sobre pontos principais de determinadas regras, processos, enfim. O Evernote é um aplicativo de anotações com várias versões, inclusive vários aparelhos de celular já têm o aplicativo, ou caso não tenhamos acesso pelo celular, podemos utilizá-lo, então, através do site, né, do Evernote, que tem a possibilidade de utilização na página da internet. O Evernote é interessante porque ele tem vários layouts de anotações muito bonitos, coloridos, em que a gente pode estimular, então, a habilidade de síntese, de leitura, de objetividade e também para comprovação, né, de que fichamentos e leituras são realizados pelos alunos. E tudo isso, gente, é bem importante porque essas anotações podem ser organizadas por temas também e enviados os seus links para os professores. Gera-se um link, então, no Evernote, esse link pode ser, então, conferido pelo professor para que o professor confirme a realização da tarefa. Tudo fica armazenado, então, na conta do usuário. E aqui você pode ver na nossa tela, então, que essa é a página do Evernote para a organização de notas, né? Fica tudo ali registrado, o acesso está aqui por esse site, evernote.com, e todo usuário pode entrar nesse site, fazer o seu cadastro e organizar todas as suas anotações de forma simples, muito fácil e com aquele registro que não vai ficar perdido. Então, seria uma forma de atualizar os nossos cadernos, em que podemos perder uma página, rasgar. Aqui não, aqui fica tudo compartilhado na conta do usuário e que pode ser distribuído, então, a partir do link que ali é gerado. Sem falar que no visual dessas anotações, super colorido, moderno, também é um atrativo a mais para os nossos alunos para realizar atividades importantes, mas que às vezes nem sempre eles gostam de fazer, que são os resumos, os fichamentos, né, a síntese das matérias, os conteúdos que nós estamos abordando aqui nas nossas aulas. Vamos destacar também aqui na nossa sequência, então, que nós também podemos usar as redes sociais, né? São redes que surgem, então, para pessoas e organizações estarem conectadas, para estabelecer diferentes relações pessoais, profissionais, compartilhar, então, valores, opiniões, comportamentos, publicações e também arquivos. E por que não pensarmos, então, nas redes sociais como uma aliada para a nossa aprendizagem em tempos, então, em que as tecnologias digitais estão cada vez mais nos trazendo oportunidades? Pois é, então nós temos aqui várias ferramentas importantes das redes sociais, nós selecionamos algumas delas em que nós podemos também chegar mais rápido e mais facilmente aos nossos alunos através delas. Vamos ver então o que a gente pode fazer basicamente com o Facebook. Bom, o Facebook nós podemos utilizar com as nossas contas, então,
para fazer bate-papo, chat com os nossos alunos, então, sobre assuntos importantes. Podemos fazer grupos, então, por turmas, por disciplinas, para colocar ali toda a discussão em dia, inclusive compartilhando textos, já que o Facebook permite, então, a publicação de arquivos em vídeos, memes, que a gente republique, né, compartilhe outras publicações. Então, ele também é uma ferramenta importante de acesso. Sem falar que tem uma vantagem muito importante. A maioria dos nossos alunos tem conta no Facebook e utiliza muito bem as ferramentas de que ele dispõe. Então, por que não utilizarmos para outros fins? Fazendo grupos, então, no Facebook, por afinidades, por interesses, por disciplinas, é uma excelente forma de usar as tecnologias digitais a favor da aprendizagem. Mas, além do Facebook, a gente pode falar também no WhatsApp. O WhatsApp, que é um aplicativo bem importante, os nossos celulares, que a gente também pode utilizar pela internet, na página então do WhatsApp Web, nós podemos fazer várias atividades, chamadas de vídeo, publicar arquivos, formando então grupos por disciplinas, então com interesses afins, publicando vídeos, arquivos, Word, PDF, planilhas de Excel, tudo ali para que os alunos possam ter acesso. Podemos fazer chats, vídeos, chamadas, então, através de sistemas de webconferência. Então, é muito fácil, muito rápido e geralmente os alunos também têm uma facilidade enorme e disponibilidade também do uso dessa ferramenta. Podemos utilizar também para estes fins, inclusive para questões de tira dúvida, por exemplo. Outro caso que é bastante comum é esta ferramenta aqui, Instagram. Instagram basicamente pode ser utilizado para perguntas, respostas, inclusive perguntas através de áudio, para publicações de vídeos, de imagens, mas sem a possibilidade de publicações de grandes textos. Não publica arquivo Word, não publica arquivo PDF, mas é uma forma, então, de comunicação em que os recursos visuais, então, são mais importantes. Mas a gente pode produzir posts para os stories, que é uma das ferramentas, então, do Instagram, através dessas ferramentas que vamos falar daqui a pouco, na sequência dessa nossa URI Live, que a gente pode publicar aqui. Infográficos, vários arquivos de imagem que servem muito bem para uma comunicação de aprendizagem e atividades feitas pelo professor, mas também podem ser tarefas para os nossos alunos, desenvolvendo inúmeras habilidades. Então, o Instagram é uma rede social que também pode ser utilizada a nosso favor em tempos, então, que as tecnologias digitais aparecem como soluções para nos aproximar cada vez mais de nossos alunos. Na sequência, vamos destacar, então, uma outra abordagem de nossa URI Live. Vamos falar, então, da produção e exploração de atividades discentes. Algumas ferramentas que possibilitam que a gente faça atividades práticas muito simples que envolvam os nossos alunos. Então, eu destaquei alguns exemplos, como o Canva, a criação de histórias através de recursos digitais, o Google Forms, a criação de palavras cruzadas, de caça-palavras e de memes. Vocês já podem observar aqui que são todas atividades muito simples, mas que a gente pode variar bastante, envolver nossos alunos e especialmente produzir novos conhecimentos a partir dos desafios que nós os apresentamos com a utilização dessas ferramentas. Então, vamos destacar aqui. A primeira delas é o site Canva. Você está vendo aqui que o Canva, então, é uma plataforma de design gráfico. Quando nós falamos, então, de plataforma de design gráfico, nós estamos falando, então, de um site que é extremamente organizado, com inúmeros templates para criarmos inúmeros designs gráficos. Nós estamos falando de panfletos, de infográficos, de cartazes, de currículo, de convites, de cartão, de visita, enfim, é uma série de gêneros textuais que são disponibilizados ali com layouts e com ferramentas de edição que nós podemos utilizar para fins educacionais. Como você pode ver aqui, então, essa plataforma que está a imagem, então, da página de abertura do Canva é extremamente simples. Entrar no site que aparece aqui na sequência da nossa página, canva.com.br, é necessário, então, que cada usuário faça o seu cadastro. Esse cadastro, ele é gratuito, então, nós podemos utilizar para a construção de inúmeros textos, para que esses textos podem ser compartilhados
para inúmeros objetivos. Então, o Canva é um site bem importante para que a gente possa fazer as nossas criações de textos, né, como um panfleto, um infográfico, mas também para que os alunos produzam esses textos a partir, então, dos desafios que nós vamos os apresentando. Então, vamos destacar aqui na nossa sequência, então, que um dos gêneros, nós vamos exemplificar apenas alguns, apresentados no Canva, como você pode ver na tela, de mapas mentais. Então, eu posso, por exemplo, apresentar a leitura de um texto, um artigo, uma crônica e pedir que os alunos construam um mapa mental utilizando, então, o Canva como uma plataforma para a criação do design gráfico. Eu vou trabalhar com habilidades de síntese, habilidade de construção de texto, visual, vou trabalhar também com senso estético. Posso trabalhar também na construção de cartões, como é um outro gênero que aparece aqui. Cartão de visita, um cartão para o Dia das Mães, um cartão para o Dia do Amigo, enfim, eu posso trabalhar com outras questões de linguagem, de organização, tudo a partir do Canva. Outra possibilidade, como você pode ver aqui na tela, é o uso do site Canva, então, para a produção de infográficos, né? Infográficos, gêneros também que proporcionam, então, esse trabalho com as imagens e com a linguagem de forma bastante objetiva, trazendo, então, um alto grau de informatividade, mas com concisão, algo que serve não apenas para o desenvolvimento de habilidades dos nossos estudantes, mas também para prepará-los para o mercado de trabalho, já que infográficos são bastante comuns no comércio, nas paradas de ônibus, enfim, vários textos informativos são construídos a partir de infográficos. Aqui nós estamos destacando também outros gêneros, cartazes instrucionais, publicitários, enfim, com várias perspectivas dependendo dos objetivos que a gente está traçando. Por exemplo, numa aula de língua portuguesa, em que se exploram as linguagens verbal e não verbal, a gente pode trabalhar com uma temática específica, por exemplo, o incentivo à leitura, pedindo que os alunos construam cartazes, então, que defendam, então, a importância do hábito da leitura. E aqui o Canva é uma ferramenta bastante importante para a gente trabalhar com essas produções visuais. Então, aqui o Canva é um site extremamente importante para nós construirmos materiais, mas também para que os alunos possam explorar as suas habilidades, então, de produção de textos, né, em vários gêneros. Então, a gente pode utilizar o Canva inúmeras vezes, de forma bastante acessível. É importante destacar que o Canva tem, inclusive, posts específicos para as redes sociais, inclusive com alguns gêneros de animação que possibilitam também esse tráfego, né, do nosso ensino-aprendizagem com essas tecnologias que fazem parte do cotidiano dos nossos alunos e, é claro, incluindo as redes sociais. Vale a pena, então, pesquisar, manusear aos poucos, porque as ferramentas são bastante variadas e a gente aprende também muito rápido, à medida que a gente vai tomando conta de algumas ferramentas de inserção de textos, de escolhas de templates, de fontes, a gente vai vendo que essas atividades de construção de gêneros visuais diferentes, né, visuais gráficos aqui no Canva é uma tarefa bastante fácil. A gente também destaca que várias imagens e alguns templates não são gratuitos, né, são pagos, mas em todos esses gêneros visuais sempre há inúmeras possibilidades alternativas que são gratuitas. Por isso que o Canva é uma ferramenta bastante interessante que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia em sala de aula. Uma atividade que eu fiz com alunos do ensino superior foi basicamente construir, então, uma chamada através de um cartaz publicitário sobre uma leitura interessante da literatura norte-americana e outras de literatura brasileira, estimulando então os leitores desses cartazes a querer ler essas obras a partir desses cartazes publicitários. E o efeito foi bastante interessante, os alunos brincando bastante com as ferramentas e produzindo textos cheio de informação, mas também cheios de criatividade, o que é bem importante também para a gente trabalhar com essas outras competências e habilidades. Então vamos destacando aqui o Canva com seus vários gêneros textuais e com a sua forma de acesso aqui pelo site. Mas não é apenas o Canva uma ferramenta importante para nós dominarmos o nosso dia a dia educacional. Vamos falar também de Google Forms. Google Forms, como você vê aqui na nossa tela, é basicamente um aplicativo que a gente tem para a criação de formulários, que serve então para criar testes e também para envio de pesquisas online.
Em vez, então, por exemplo, de você aplicar um questionário com cópias impressas que você vai gastar em reprodução, você pode simplesmente enviar o link com as perguntas para que os seus usuários, para que o público-alvo possa responder de forma bastante objetiva. Então, o Google Forms é uma ferramenta para isso, né? Para a criação de testes, então, basicamente com questões objetivas, tudo de forma online, enviar para várias pessoas com um clique no computador. Como é que a gente acessa, então, o Google Forms? Você está vendo aqui na nossa tela, que basicamente por uma conta do Gmail também, você cria, então, os formulários, como você está vendo aqui, né? Você vai no Drive, que é um dos ícones, né, aplicativos da sua conta de e-mail, vai em mais, como você está vendo ali, e em seguida formulários Google, e aí aparece uma tela de formulário como essa que você está vendo na sua tela, e a partir disso, então, você cria o título para aquele instrumento, para aquele teste, e vai apresentando as perguntas, e tudo isso você salva, gerando então um link, e esse link é que você compartilha com seus usuários e com seus alunos. Por exemplo, podemos utilizar o Google Forms para uma atividade como uma prova, uma atividade então que exige que os alunos testem conhecimentos. Tudo isso também pode ser utilizado, gente, lá no Classroom. O Classroom possibilita também o uso dessa mesma ferramenta que é o Google Forms, inclusive com autocorreção, como nós já falamos anteriormente, né? Atividades objetivas com autocorreção, que quando nós formulamos, apresentamos as questões lá, já colocamos qual é que é a alternativa correta, o aluno responde e já fica sabendo se seria a certa ou se é aquela questão. Então, são ferramentas integradas. O Google Forms pode ser utilizado no Classroom, porque está dentro dessa ferramenta, né, que são as ferramentas do Google, mas também pode ser usado de forma separada para outras atividades, como de pesquisas online. Vamos destacar ainda, então, que a criação de histórias, como gibis, memes, histórias em quadrinhos, ela também pode ser possibilitada através, então, dos meios digitais. Então, existem vários softwares para a criação de histórias, em que nós trabalhamos, então, a sequenciação de narrativas, as versões, adaptações de histórias já lidas para uma outra linguagem mais breve, e trabalhamos também a questão da linguagem, o uso dos sinais de pontuação que são tão importantes. Então, eu posso solicitar que os meus alunos façam histórias a partir de temáticas, histórias narrativas, utilizando então a web. E aqui nós vamos apresentar algumas sugestões, como essa, o site, então, que você vê aqui na tela, porque eles servem, então, para criar histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, você pode se perguntar, só para alunos menores? Não, a gente pode, por exemplo, trabalhar com alunos do ensino médio para que eles façam uma adaptação de um romance mais complexo. Vamos citar, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e façam uma adaptação para uma história em quadrinhos de um determinado número, 50 quadrinhos. Tudo condensado, trabalhando com linguagem, compreensão da história e também com a perspectiva de uma leitura crítica sobre a história lida. Então, essa é uma possibilidade, por exemplo, de trabalhar com a criação de histórias. Aqui está um site, então, de criação. Na sequência, a gente tem o Canva, de novo, né, o mesmo site sobre o qual já falamos. Ele também tem, como você pode ver aqui na tela, uma opção que é a criação de histórias, né? Da criação de tirinhas. E as tirinhas podem ser utilizadas, então, como sendo textos mais curtos, de poucos quadros, até 6 quadros, para fazer referências, por exemplo, a situações críticas do momento que nós estamos vivendo, para trabalhar com humor, trabalhar com a ironia, enfim, as tirinhas servem a muitos objetivos, a gente pode trabalhá-las aqui virtualmente através do Canva. Outra possibilidade que a gente também pode utilizar é uma atividade lúdica que é de palavras cruzadas. Isso mesmo, você pode estar se perguntando, mas por que palavras cruzadas? Palavras cruzadas é um passatempo, é um jogo que todo mundo gosta de fazer, facilita a memorização, estimula o raciocínio lógico e por que não associarmos às nossas disciplinas? Podemos, por exemplo, trabalhar com conceitos de uma determinada disciplina, podemos trabalhar, por exemplo, com compreensões de obras, de autores, de eventos, de datas, tudo isso através de palavras cruzadas. Como você pode ver aqui na nossa tela, as palavras cruzadas, então, são basicamente aqueles jogos em que nós completamos espaços vazios a partir de uma grelha com letras. E essas palavras cruzadas podem trazer, então,
vários desafios e para todas as disciplinas. Você pode criar palavras cruzadas em vários sites. Aqui nós estamos apresentando duas sugestões, o EduColorir e o Nice Cross. Então você coloca lá a ideia, a resposta também, para que você tenha o gabarito, e os sites organizam as palavras cruzadas. É bem importante. A gente pode, por exemplo, fazer um jogo, né, de palavras cruzadas a partir de uma obra literária, fazendo vários questionamentos, várias perguntas que exijam respostas certeiras. Podemos trabalhar domínio de vocabulário, com sinônimos, com cálculos para que o resultado seja a resposta, então, a numérica ali, né? Obviamente, com a palavra que designa o numeral. Podemos trabalhar com conceitos de biologia, por exemplo, com eventos históricos na disciplina de história, tudo isso produzido a partir de palavras cruzadas. E também vamos destacar aqui na sequência caça-palavras, né? Uma atividade também bastante lúdica, mas que a gente também pode variar, ter um passatempo agradável nos momentos de aprendizagem, caçando palavras. As atividades de caçar palavras, então, basicamente, consistem, então, da identificação a partir de um quadro em que nós temos aparentemente letras aleatórias, uma grade quadrada ou retangular, em que a gente vai encontrar palavras. Essas palavras também podem ser conceitos, podem ser autores, nomes de obras, então varia a nossa criatividade para a formulação de palavras-chave. Podemos trabalhar nas línguas estrangeiras com cores, com vocabulário, com as relações, né, familiares, aquele exercício básico que a gente faz no ensino de línguas, tudo isso de uma maneira bastante lúdica, usando caça-palavras. Obviamente que é uma atividade interativa, um passatempo que complementa outras atividades de aprendizagem também significativa. Nós podemos fazer as palavras-chave, né, a partir de níveis distintos, né? Basicamente, através desse site que nós estamos indicando aqui, vocês podem inclusive escolher o nível, o grau de dificuldade, fácil, médio ou difícil, para trabalhar com todas essas questões, então, e serve para todas as áreas do conhecimento. Então, caça-palavras, uma atividade também que pode dar uma espécie de refresco a esse nosso tempo de aprendizagem. Com essas considerações, nós vamos destacando aqui que nessa URI Live, destinada aos nossos colegas professores, dialogando com atividades muito simples que nós podemos utilizar valendo-se das tecnologias digitais. Nós utilizamos todas essas sugestões do nosso cotidiano e por isso nós estamos apresentando aqui para vocês, nossos colegas, porque sabemos que elas podem sim dar certo, nos surpreender. Inclusive, muitas dessas atividades eu utilizei com alunos já adultos do ensino superior e o resultado foi realmente impressionante. Muitas dessas atividades foram associadas, então, às minhas experiências como professora de literatura e de língua portuguesa, de literaturas, então, brasileira e norte-americana, destacando então que essas habilidades servem também para ensinar os nossos jovens alunos das licenciaturas a experimentarem essas práticas em suas experiências de estágio, nas suas possibilidades também de um futuro docente, que as tecnologias digitais, elas se fazem cada vez mais presentes, nos ajudando. Não são o fim em si, mas são recursos necessários, ainda mais no contexto em que nós estamos vivendo, mas também que nos ajudam a promover novas habilidades, novas competências, inclusive para nós mesmos, professores, e ajudam também a tornar as nossas aprendizagens, o nosso cotidiano educativo mais leve, mais interessante e mais próximo dos interesses e do cotidiano vivenciado pelos alunos para além dos espaços escolares. Então, essa URI Live foi dedicada aos nossos colegas professores para dialogarmos um pouquinho de coisinhas muito simples que podem tornar a nossa realidade de aulas remotas, de aulas online, muito mais fáceis e mais atraentes para os nossos alunos. Desejamos, então, excelentes aprendizagens a todos vocês e que nós continuemos aqui nos encontrando, então, na URI Live, para que vocês possam, então, continuar com a URI em suas casas, cada vez mais presente e cumprindo o seu papel, que é ajudar vocês, professores, a se tornarem melhores profissionais a cada dia. Um abraço afetuoso para cada um de vocês.